Olá, bem-vindos a mais um Desporto Total. O nosso convidado de hoje começou por dar os primeiros pontapés na bola no clube da sua cidade, Futebol Clube Penafiel. Lá se formou como atleta de formação e mais tarde como profissional na equipa sénior. Em 2000 é contratado pelo Vitória de Guimarães, onde permanece até 2004. Na época seguinte muda-se para Braga e em 2016 é contratado pelo Sporting Clube de Portugal, onde permanece até 2011. Nesse ano abandona a carreira de futebolista e começa uma nova etapa, como treinador de futebol da equipa de sub-19 do Sporting, onde se sagra campeão nacional logo na estreia. Depois segue-se a equipa B do Sporting e a equipa B do Braga, até atingir o topo do futebol nacional ao serviço da equipa principal do Braga, onde permanece até 2019. Depois segue-se uma curta passagem pelo PAOK da Grécia e em 2020 chega ao seu atual clube, o Palmeiras. Chegou, viu e venceu. Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. E com toda a certeza muitos mais virão. Bem-vindo, Abel. É um gosto enorme ter-te cá no nosso programa. Um programa em que nós damos voz ao desporto, onde nós damos voz às modalidades, muitas modalidades e muitos intervenientes não tão conhecidos, como não é o teu caso. Por isso, é um gosto enorme ter-te cá e espero que as pessoas desfrutem e que gostem da nossa conversa que vamos ter aqui durante algum tempinho. Obrigado, Pedro, pelo teu convite. Nós, para quem nos conhece, sabe, passamos uma infância onde partilhamos muitos momentos juntos também, uns, sobretudo, os maiores a jogar futebol, fora deles também, mas uma boa parte no futebol e como todos sabem, eu sou, como já disse várias vezes, sou penafidelense de Gema, nascido e criado e formado, esta que é a grande verdade. E como falámos de desporto, vamos falar disso seguramente, mas de uma coisa podem ter a certeza. A minha formação enquanto homem, sem dúvida nenhuma, também passou pelas camadas jovens do Futebol Clube Penafiel, onde tu te lembras também quanto eu. O lema, quando nós entrávamos na academia, era primeiro formámos o homem e depois formámos o atleta. Portanto, agradecer o convite e estamos aqui para ter uma boa conversa e partilhar um bocadinho da minha experiência e todo o meu percurso enquanto treinador e, porventura, falar um pouquinho também daquilo que foi jogador. Muito bem. Vamos falar um bocadinho de quase todas as fases da tua vida, as mais importantes, mas eu comecei sem te dar os parabéns por estas brilhantes conquistas que tu tens conseguido, que nos enche a todos de muito orgulho. Vamos começar, Abel, pelo início, onde tudo começou, que foi, segundo aqui as minhas cábulas, foi no campo da Tapada, no 33, e depois no campo do Penafiel. Que recordações tu tens dessa fase? Olha, são incríveis, porque nós nessa altura, e como tu sabes, a liberdade da nossa infância era total. Hoje nós pais privamos os nossos filhos, talvez por segurança e por algum receio de algumas situações que se passam na nossa sociedade, mas nós nesse tempo éramos realmente livres. E a Tapada, como sabes, foi um espaço onde toda a rapaziada do 33 se formou enquanto homem, onde brincamos de tudo, desde fazer cabanas ao berlinde, ao 31, que para quem sabe o que era o 31 era jogarmos tipo esconde-esconde com uma bola, jogar basquetebol, jogar com equipas de futebol, fazer os números nas costas, com aquelas folhas que havia lá no meio das silvas que nós colávamos atrás na roupa e ficava lá o número 9, o número 7, o número 8. Portanto, a Tapada faz-me lembrar uma infância livre, uma infância feliz, onde de facto valia tudo para ser feliz e seguramente eu e os meus colegas, porque no 33 também te lembras muito bem, era um bairro onde de facto tinha muitos miúdos, uns mais velhos e outros mais novos, mas mais rapazes do que raparigas, e nós realmente fizemos assim, nessa Tapada muitas coisas, passagens de carnaval onde íamos buscar pneus e punhamos aquilo a arder, passávamos por todas as cabeleireiras que havia na cidade para comprar, para ficar com aquelas garrafas de laca vazias, lá no meio. Bem, enfim, é como bem à memória, mas são momentos, e nesse sítio, propriamente dito, onde passamos momentos extraordinários.
E tu imaginavas algum dia que aqueles primeiros pontapés na bola te levassem a profissional do clube do Penafiel? Não, sabes, às vezes as pessoas ainda hoje me perguntam, e agora, Mister, qual vai ser o próximo passo? Vai ser na Europa, vai ser em Portugal, vai ser... Eu nunca, eu nunca pensei a longo prazo. Eu fui sempre, já mesmo no Penafiel, sendo nos iniciados, nos juvenis, na escola, com os meus pais, tentar ser o melhor de mim a cada dia. Ser um melhor filho, o melhor aluno, o melhor jogador, saber competir com o meu adversário, mas principalmente saber competir comigo mesmo, porque acho que muitas vezes nós perdemos tempo a compararmos com os outros, não é só no futebol, é na nossa vida, e nós de facto temos que ser a nossa melhor versão todos os dias. E portanto, eu quando olho para trás e vejo o meu caminho, acho que foi esse o segredo, foi ser eu inteiro todos os dias, ser a minha melhor versão todos os dias, querer sempre ser melhor hoje do que aquilo que foi ontem, e foi sempre dessa perspectiva que fui crescendo, e depois os resultados vieram na, na sequência. Nunca eu pensei, olha, o meu objetivo é jogar profissional no Penafiel e a seguir vou para o Vitória de Guimarães e depois para o... Não, o meu objetivo foi sempre ser o melhor de mim a cada dia. E tu fizeste os escalões todos de formação do Penafiel até chegares aos séniores. Que importância teve o Penafiel, neste caso o Futebol Clube Penafiel, no teu crescimento como atleta e como homem também? Olha, muita. E às vezes nós achamos que temos que ser sempre excelentes, isto é, temos que ser sempre os melhores alunos, temos que ser sempre o melhor pai, o melhor filho. Eu diria-te com a minha experiência que tenho, que os momentos de fracasso, os momentos negativos, os momentos onde tiramos, mesmo na nossa vida enquanto estudantes, onde as coisas nos correm tão bem, foram sempre momentos de grande aprendizagem. Eu sou o Penafiel, eu nunca fui um jogador absoluto. O que eu quero dizer com isto? Tu sabes que na nossa altura cada escalão era dividido por A e B, e eu nunca fui um jogador que, pela minha qualidade, começasse no nível A. Sei sempre por o nível B, e mesmo às vezes no nível B nem jogava, nem era um titular, digamos assim. Mas a minha determinação por aquilo que eu gostava, mesmo nos momentos difíceis em que ficava de fora, perceber que gostava daquilo e não estava aqui só para jogar outras coisas, também desfrutar do que era durante a semana. Também a verdade é que nunca tinha os meus pais a massacrar-me, foi naquela perspectiva de estás a gostar do que estás a fazer, estás a gostar do que estás a fazer. Nunca me disseram, mas a culpa é do treinador, a culpa é tua, ou desiste. Não, essa pergunta foi sempre esta: gostas do que estás a fazer? Pá, eu sempre gostei de futebol, não jogando, e mesmo até aos Júniors, eu sou no último ano de Júniors, é que de facto comecei a ser, entre aspas, um titular. Mas os meus pais também me ajudaram muito nisso, porque as coisas, a formação, os pais têm uma responsabilidade tremenda, porque muitas vezes metem uma pressão extra nos miúdos, e as pessoas têm que perceber que os jovens com 12, 13, 14, 15 têm que se divertir. Nós pais temos que ter a certeza absoluta que eles estão a fazer aquilo que gostam, e quando não jogam, mais que lhes estar a arranjar desculpas, sim filho, tens razão, a culpa é treinador, a culpa é do árbitro, a culpa... Não, é fazer-lhe ver que a vida é mesmo assim, a vida vai criar estes desafios. E tu só tens que fazer uma coisa, é treinar cada vez mais e melhor, ser cada dia melhor homem e melhor jogador, e esperar que mais cedo ou mais tarde o treinador te vai dar a oportunidade de teres. Foi nesta perspectiva que eu cresci enquanto atleta no futebol Penafiel, e já que estamos aí a falar em Penafiel, agradecer a todos os treinadores que tive desde a formação até à equipa, até à chegada da equipa sénior, todos os diretores que foram determinantes também na minha formação enquanto atleta e enquanto homem, e é com muito orgulho que digo que fui formado no Futebol Clube Penafiel. E no Penafiel, e temos um treinador que eu acho que foi de quase toda a gente, que é o caso do Sr. Manuel Pautinho, em que eu costumo dar muitas vezes um exemplo, e houve um ano que nós subimos de divisão,
e ele deu-nos 25 escudos a cada atleta, que eu ainda tenho a moeda guardada. Eu acho que isso diz muito do que era a cultura do futebol, da cultura do Penafiel e da mensagem que nos passavam, e tenho a certeza que tu também partilhas isso e como essa história tens muitas... Sem dúvida nenhuma, não só os valores desportivos, mas acima valores que têm que ver com a educação do homem. E sabes, e hoje, às vezes quando eu estou nos meus clubes, como foi no Braga e mesmo no PAOK, quando tive a oportunidade de ter reuniões técnicas com os treinadores da formação, eu dava por mim e via um treinador dos iniciados, infantis, e aí, na minha opinião, nós temos que deixar os miúdos jogar, ser livres. Não nós, treinadores, a estarmos a condicionar o que quer que seja. A limitar, não é? E lembro-me muitas vezes do seu Manel Potinho, porque ali era jogar. Não havia cá o treinador a dizer mas olha, agora não passes a bola, agora tens que passar para o lateral direito, agora tens que... Quer dizer, nós éramos realmente livres dentro de todas aquelas condições que tu sabias, com frio, com chuva, uma bola para 20, cada um treinava com a roupa que levava de casa, porque não havia, tu sabes disso, passámos muitas dificuldades, mas eu cada vez mais, às vezes falar com os próprios treinadores, digo, lamento, mas vocês só têm que apitar e deixar e não controlar os jogadores, ser mais, desculpa dizer isto, mas digo isto, ser mais Manuel Potinho, ser treinadores que estão ali para educar o homem, haver disciplina do grupo e deixá-los ser livres dentro das... Que as crianças joguem o futebol puro. Ponto final. Sem regras, que era aquilo que nós jogávamos com Só ter ali alguém só que os coordene, mas não dizer, olha, passa ali, passa acolá, agora não fintes, agora dribla. Deixá-los aprender como nós aprendemos na tapada, que era, nós fazíamos as próprias regras, nós éramos os nossos árbitros, nós discutimos, mas a bola é fora, é minha ou é tua? Lá chegávamos a um consenso, é tua, vai lá. Eu acho que, mas isto é a minha visão de ver o futebol de formação e sobretudo o futebol mais jovem, e hoje em dia temos muitas bolas, temos relvas de condições. É possível que um miúdo chegue ao final de um treino e que toque muito mais vezes na bola do que se calhar nós no nosso tempo, que havia uma bola para 20 e agora há quase que uma bola. Se fosse para a carreira de tiro, acabou, não havia mais bola nenhuma, não é? Não tínhamos que lá ir buscá-la rápido, senão estávamos tramados. Abel, agora falando um bocadinho tu para chegares onde chegaste como profissional de futebol, tu tiveste que abdicar muitas coisas e já vamos falar mais à frente da situação da faculdade, mas neste caso, neste início de carreira, por exemplo, no Penafiel, tu vias, por exemplo, os teus amigos, e ainda há pouco tempo te falaste numa entrevista recente, e que vias todos a ir beber nos copos, toda a gente a ir se divertir e tu ias se calhar para casa, descansavas e se calhar foi por abdicares dessas coisas que chegaste onde chegaste. Eu não sabia que ia acontecer o que está a acontecer agora. Agora, na altura, e tu sabes disso, porque também acredito que em determinados momentos o fizeste, tu abdicaste, mas acredito que gozaste mais do que eu, gozaste mais do que eu. No Taco Bar, no Jar d'Água, vocês sabem que era onde a malta mais jovem parava, não é? Nem sei se hoje em dia existe. Foi por isso que não dei nada no futebol, foi por isso que não dei nada. Não sei se hoje existe ou não esses dois espaços. Taco Bar, sim. Taco Bar existe, mas lembro-me de quando em vez ir ao Taco Bar e era duro, era tu teres 15, 16, 17, 18 anos, naquela idade que nós sabemos que as nossas hormonas estão mais, né, ao de cima e... Flor da pele. Na flor da pele, isso mesmo, e estar em casa e os teus amigos ligarem, então como é que é, não vens? Epá, mas amanhã tenho jogo, eu não me posso deitar tarde. Epá, mas tu és novo, isso recupera, tu recuperas. E lembro, por exemplo, tu sabes do exemplo do Alberto, não é? O Alberto que jogou comigo e subimos os dois. Sim. Mas a verdade é que há momentos da tua vida em que tu tens que abdicar de umas coisas em prol de outras. Não adianta depois no futuro tu chorares. Abdiquei de férias, abdiquei de noites se calhar bem passadas, não quer dizer que não as tenha passado, mas passei-as muito menos do que um miúdo qualquer de 16 ou 17 ou 18 anos, do que, por exemplo, os meus colegas, e enquanto eles aproveitaram os 100%, eu, porventura, dos 100% deles, eu aproveitei 10%, porque, de facto, havia que abdicar para estar focado naquilo que tu querias, que era ser responsável, e também os meus pais, eu sempre de horas, não é?
para chegar a casa, para além da hora que estava marcada, tinha que ligar, porque senão ia treino, e eu não gostava de treinar em casa, porque era treino físico, e portanto tive sempre também as rédeas bem curtas, mas liberdade para também tomar as minhas decisões. E a minha decisão foi essa: gostava de ter os teus amigos a puxar e tu tens que dizer não. Mas depois deu frutos e fizeste uma carreira fantástica. Abel, depois do Penafiel, tu vais para o Guimarães, um clube já com uma dimensão maior que o Penafiel. Como é que foi essa transição do clube do Penafiel? Eu acho que para quem nos ouve era importante ouvir isto. Eu faço o meu 12º ano a jogar e a treinar no Clube do Penafiel. Nós tínhamos de treinar às 10h30 e eu entrava muitas vezes às 8 na escola, saía às 9h30, ia treinar e depois à tarde ainda voltava para a escola, lá em cima na secundária. Fiz o meu 12º ano assim, e depois, como tu sabes, também lá tiveste, fiz também os meus exames nacionais, onde fechei e concluí o meu 12º ano. Depois, de facto, fui para o Vitória de Guimarães, um grande clube, e nesse momento também me inscrevi no Instituto Superior de Ciências Educativas, que era em Felgueiras, que era bem pertinho de Guimarães, e então, curiosamente, tive 4 anos em Guimarães enquanto jogador, e nesse período consegui tirar a minha licenciatura. E depois, que já vamos falar um bocadinho também mais dessa parte da faculdade, mas depois de Guimarães segue-se o Braga. O clube rival, foi complicada essa mudança? Como é que foi? Eu sei algumas histórias, mas eu sei que prefiro que sejas tu a contá-las. Como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança? Como é que tu vivenciaste isso? Primeiro, foi uma decisão difícil, porque o Vitória é um clube apaixonante, é um clube onde as pessoas de facto sentem o clube e são muito ferrenhas, mas tu tens que tomar decisões na tua vida, e depois, quando tu te tornas profissional, tens que perceber muito bem o que é que tu queres. E na altura tinha estas duas possibilidades para escolher: ou continuar na Vitória de Guimarães ou ir para o grande rival. E eu, na altura, tinha feito o meu primeiro investimento enquanto jovem, tinha comprado um apartamento pequenino, mas em Guimarães, e que me deu um orgulho tremendo quando fiz a primeira aquisição de um imóvel, porque eu posso dizer que tive um treinador chamado Luís Campos, que tu conheces. Na altura, a malta jovem gostava de comprar carros novos, e ele uma vez chegámos ao treino e 2 ou 3 jogadores tinham comprado um BMW, o novo série 3, era lindíssimo. E eu estava cá em cima a olhar, lembras do foco na fiel, tinha aquele muro baixo, e ele veio por trás de mim: oh miúdo, não vais comprar um carro daqueles, só compras um carro daqueles quando tiveres uma casa, porque isto não é gastar dinheiro em carros. E a verdade é que Seguiste o exemplo dele? bateu e ficou, e foi com muito orgulho que na altura comprei esse pequeno apartamento. Quando faço a troca, eu começou assim um bocadinho regrado, poupado, não sei, é um bocadinho... Não gostas de gastar para gastar? Pronto, gosto de gastar o certo e não esbanjar muito. E disse: bem, não preciso de ir para Braga comprar outro apartamento, tenho este aqui em Guimarães, então isto fica tão pertinho, isto é 20 minutos daqui a ali, mas foi impossível. Quando eles queriam matar, quando eu troquei, que eles são muito ferrenhos, e eu tive que deixar lá o apartamento e aluguei um apartamento em Braga, porque era impossível ficar ali a viver, porque de facto em Guimarães são muito, muito, muito ferrenhos, e pronto, e fui para Braga iniciar outra aventura. Muito bem, Abel, tu há bocado falaste muito bem, entretanto, nessa passagem do Vitória, tu conciliaste com a faculdade, com o curso superior. Eu andei lá e cruzámos-nos lá, ainda passámos alguns momentos juntos, e para mim, que era difícil, que era só aquilo, e jogava futebol num nível muito, muito inferior, era complicado. Como é que tu conseguiste gerir um atleta de alta competição, gerir isto? Tiveste ajuda dos treinadores, eles permitiram que tu conseguisses fazer algumas coisas. Se calhar é importante também para as pessoas perceberem que muitas vezes, quando se quer muito alguma coisa, neste caso um curso superior, consegue-se ser profissional, porque muitas vezes acontece nas modalidades amadoras. O caso do handball, que ainda há pouco tempo a seleção teve o feito que teve, eu estive a ver uma entrevista do selecionador e ele dizia que a maior parte deles são formados.
E também treinam todos os dias. E se calhar no futebol não pensamos assim, mas se calhar o teu caso é um caso diferente e explica um bocadinho como é que tu conseguiste conciliar isto também para os miúdos perceberem um bocadinho isto. Pedro, não é diferente. Tu disseste a palavra mágica. É ter vontade de ter um curso. Para mim, a palavra mágica é exatamente essa: é ter vontade, ter gosto, ter brio, ter um objetivo. Na altura, se tu te lembras, nós jogávamos de domingo a domingo, né? Não havia o Vitória de Guimarães, não tinha competições europeias, jogávamos domingo a domingo. O microciclo normal de um atleta, e que me desculpem as pessoas que eu vou dizer isto, mas é sim: tu jogas domingo, folgas segunda, começas a treinar terça de manhã, quarta de manhã e tarde, quinta à tarde, sexta de manhã, sábado de manhã e domingo jogo. Isto é o microciclo normal de uma equipa quando jogas domingo a domingo. E o Vitória de Guimarães jogava domingo a domingo. E eu então, o que é que eu fiz? Inscrevi-me, concorri a entrar em Felgueiras e estava em ainda não sabia que ia para o Vitória de Guimarães. Coincidências das coincidências, ainda fui para mais próximo. E eu então continuei porque realmente queria e entendia que, para além de me tornar melhor homem, eu sabia que a carreira de jogador ia ser uma viagem de avião. Acho que é a melhor maneira de explicar o que é a carreira de um jogador. Começa a subir, chega a uma altura, atinge a velocidade de cruzeiro, a altura de cruzeiro, continua e depois começa a descer, e é assim com todos. Eu, como tinha essa noção, eu percebia que quando tivesse 31, 32, 33, eu ia ter que continuar a fazer alguma coisa. O quê? Não sei se era professor, se era treinador, não sei, alguma coisa eu ia ter que fazer. E percebia que com este tempo que tinha livre, na segunda à tarde, na quinta de manhã, na sexta à tarde, na segunda, que dava tempo para eu poder estudar. Eu depois adquiri o estatuto de trabalhador-estudante, depois fui chamado à Seleção Nacional B, adquiri o estatuto de atleta de alta competição. Então, a partir de determinada altura, foi quase com um objetivo meu de querer realmente tirar o curso, porque sabia que mais cedo ou mais tarde isto ia-me ajudar de alguma forma. Primeiro, ia-me ajudar a crescer enquanto homem, sem dúvida nenhuma. E segundo, no futuro, eu acreditava mesmo que isto me ia ajudar. Foi difícil, foi duro, foi. Eu já na altura estava na Vitória de Guimarães e, modéstia à parte, o salário já era muito maior do que um professor, por exemplo. E eu, nesses anos que tive os exames, coincidiam com os amigos do futebol. E, mais uma vez, os meus amigos da bola, né? Para muitos... não vens? Eu disse não. E desses 5 anos, que eu não fiz em 4, eu fiz em 5, porque houve um que não consegui repetir, não tive tempo, não consegui. Portanto, demorei 5 anos a tirar a minha licenciatura. Mas desses 5 anos, como te digo, tive que abdicar das minhas férias e ver mais umas vezes os meus colegas com 21, 22 anos a desfrutar, e à grande, eu a ter que estudar para as frequências. Temos 2 freelances aqui, o Bessa e o Sérgio, sabes? Às vezes em casa de um, em casa do outro. Às vezes o outro a querer encaminhar e eu a dizer, não, que eu não vim no futebol estar aqui e perder as minhas férias para nós andarmos aqui a fazer, não, vamos estudar. E correr tudo bem com a ajuda deles também, todos da faculdade, consegui tirar o meu curso. E muito bem, e é um exemplo para muitos atletas e para muita gente que queira seguir-te e ter-te como exemplo em relação a isto, que é possível conciliar, e tu és o exemplo. Vontade, é ter muita vontade. Se tu és vontade de regras, tudo bem organizado e bem planeado. Abel, tu depois do Vitória, tu vais para o Sporting. Tu sentes que quando chegas ao Sporting tinhas atingido o que querias ou ainda querias mais? Não, olha, tenho também uma história gira, as pessoas não sabem, mas é gira. Eu troco o Braga pelo Sporting e fizemos uma troca de jogadores. O Abel foi para o Sporting e o Vender vem para o Braga. Quem me pagava o meu salário era o Sporting de Braga. Era o Braga que pagava o meu salário e quem pagava o salário do Vender era o Sporting. Eu, quando lá cheguei, falo com o diretor desportivo, que era o Carlos Freitas, e disse: Carlos, vamos já fazer aqui um contrato
para quando eu ficar aqui. Ele disse, pá, ainda não sei se tu vais ficar aqui, isto ainda vamos ver se tu tens capacidade ou não. E depois fazemos um contrato. Isso, ok. Olha, mas vais pagar o dobro depois. Ok, as coisas começam a correr muito bem, correram muito bem. E para terminar, eu acho que esse gol deve estar em qualquer lado. Em 2007, curiosamente, o último jogo Sporting contra o Braga, e essa vitória valia a entrada direta na Liga dos Campeões. Nesse jogo fui eu que fiz o cruzamento e quem fez o gol foi João Moutinho. E depois no final, isto 3 ou 4 dias depois, vem o Carlos Freitas falar comigo. Ó Bel e tal, nós vamos ficar contigo e tal, o treinador já viu, quer, o Vender vai para o Braga, tu vais ficar aqui, sem empresário. E eu a discutir. Sim senhor, vamos lá falar. Começamos a falar. Lembras-te daquilo que eu te disse lá atrás? Vamos começar a negociar o dobro. Fica aqui Ele, tu és maluco! Eu disse, não sou. É que me quiseste arriscar na altura. Quiseste arriscar, agora vais ter que pagar o dobro. Pagou o dobro. E assim foi, não é? E assim foi. Abel, tu no Sporting conquistas alguns títulos, chegas, és convocado para a seleção, salvo erro pelo Luís Filipe Scolari. Não chegas a ser internacional, mas estás lá, estás à porta da seleção. O que é um jovem de Penafiel que chega à seleção? Qual é a sensação? Como é que tu traduzes isso assim por umas pequenas palavras? Olha, aí sim senti que realmente cheguei em termos ao expoente máximo daquilo que é a nata do futebol português dos jogadores. E posso dizer, quando lá cheguei, epá, sabes quando tu entras num sítio onde não conheces ninguém, te sentes super envergonhado, dizer, pá, está ali o Ronaldo, está ali o Nuno Gomes, né? Está ali, quer dizer, As trutas todas, não é? e eu fiquei, a verdade é que eu fiquei envergonhado quando cheguei, mas foram 2 semanas, porque foram 2 semanas que estive lá, e se vocês se lembram, acho que toda a gente se lembra daquela tirada do Scolari a dizer, e o burro sou eu, e o burro Sim, sou eu. sim, ficou céu. Sim. Isso. E eu estava aí nesse estágio, foi dupla jornada, e apuramento para o europeu. A verdade é que foram 15 dias de grande aprendizagem, de perceber como é que eram os melhores jogadores. Na altura, o jogador que estava lá era o Miguel, o Paulo Ferreira, da minha posição, e começaste a ver que afinal a diferença não era assim tão grande e que de facto é dentro da nossa cabeça que existe essa diferença. Depois estás lá e é tudo igual, não é? Mas é questão de oportunidade, tu estás preparado para essa oportunidade, porque muitas vezes, ou não é muitas vezes, o maior obstáculo que nós temos somos nós próprios, nós somos do tamanho do nosso pensamento, nós somos o nosso próprio limite. Esta que é a grande verdade e é isto que a experiência de vida me diz. E portanto foram 15 dias absolutamente extraordinários de grande aprendizagem. O Luís Filipe Scolari foi alguém muito não era, eu não estava à espera que tão pouco que ele me chamasse. Ele chamou-me e disse, olha, se nós ficarmos apurados já contra a Finlândia aqui em Leiria, no Porto, não, eu vou-te, no jogo no Dragão, eu vou-te estrear. Infelizmente nós não conseguimos o apuramento contra a Finlândia, tivemos depois de disputar o segundo jogo, mas foi alguém de um trato fantástico que eu ainda hoje, por acaso quando chegamos ao Brasil, as coisas, o destino é incrível. Foi a primeira pessoa a ligar-me, falamos tantos anos depois, mas foi uma experiência única. Ir à seleção é algo que te enche as medidas e que de facto te orgulha por todo o trabalho que tinhas feito enquanto jogador. Muito bem, Abel, tu depois, entretanto, terminas a tua carreira como futebolista. Como é que tu vivenciaste isso e como é que achas como é que é o fim de uma carreira de um futebolista? Olha, eu acho que ninguém está preparado, nenhum jogador está preparado para acabar a carreira. Nenhum. E muito menos com uma lesão, né? Eu, na altura que isto acontece, eu tenho 30 para 31, estou em final de contrato, estava a acabar o contrato, portanto isto aconteceu uma semana antes de eu acabar o meu contrato. É normal que nesta altura, quando estás num clube com a dimensão Benfica, Porto Sporting, com 30 anos para 31, estás a acabar o contrato, és um jogador livre e aparece sempre propostas do estrangeiro, pode não ser de grandes clubes, mas clubes que oferecem condições também muito boas, e eu então tive essa lesão. Quando isso acontece, posso-te dizer que
Epá, chorei baba e ranho, parece que as luzes fecharam, parece que tudo se fechou, foram 3 dias duros mesmo, duros, ainda para mais depois de saber o exame do resultado, foi joelho, foi ligamento, foi meniscos, enfim, foi realmente grave. Foi muito bom perceber de parte do Sporting que eles me iam recuperar, mesmo estando em final de contrato, que eles se dispunham a recuperar-me. E passei 6 meses a fazer a minha recuperação no Sporting Clube Portugal. Quando eu faço a tentativa de retornar à competição, o joelho doía-me. Tive o Sapinto na altura, que depois fiz a tentativa de recuperar ou de voltar nos Júniors. Estava a fazer a recuperação nos Júniors com o Mr. Sapinto. Quando senti sempre dores, doía-me, fiz 3 consultas, todos os médicos me disseram o mesmo, Mr. é melhor acabar, isto está feio, jogar ao mais alto nível vai ser muito difícil. E depois foi quando as luzes se abriram, eu tive um convite do Carlos Freitas, curiosamente o mesmo que eu disse que ia pagar o dobro, foi o mesmo que me convidou para iniciar a minha carreira de treinador e veio falar comigo mais ou menos dentro deste discurso. Abel, eu sei que tu és formado e és licenciado, sei que tens o segundo nível de treinador e nós queremos te oferecer aqui um novo curso que é tirares aqui 4 anos de treinador. O Sporting o Portugal está-te a oferecer a possibilidade de tu tirares aqui um treinador em 4 anos. Epá, se não outra vez falámos do dobro, nesta vez nem discuti valores. Foi um contrato com a duração que ele quis, com o salário que ele quis e tudo começou. Foi assim que começou a minha carreira enquanto treinador. Toda esta formação académica que tinha atrás, neste momento, quando eu menos esperava, se calhar foi todo este know-how, todo este passado que me permitiu iniciar a minha carreira enquanto treinador. Que ajudou, e uma nova experiência, uma nova etapa. Primeiro ano, Júnior Sporting, és campeão logo, já estavas destinado a grandes feitos, grandes conquistas logo no primeiro ano. Não, se tu vires essa equipa, eu já disse isto publicamente, se fores ver essa equipa de jogadores e onde eles andam agora, João Mário, Gelson, Pudense, Palhinhas, Gaio, estou-me a esquecer de outros seguramente, Ruben Semedo, enfim, ainda tenho outros aí. Era impossível não ser treinador ali, não ser campeão, era impossível. Vocês eram muito, muito bons. E depois segue-se a equipa B do Sporting, equipa B do Braga, atinges o topo do futebol português no Braga. Sentiste que a nível de treinador, que o teu percurso estava ali a começar aquilo que tu querias? Olha, eu sempre tive, mais uma vez, eu olhei, mas isto é mesmo verdade, eu olhei para a minha formação enquanto treinador, como me formei enquanto aluno e como me formei enquanto professor. Porque entendia eu que estaria muito mais preparado para um desafio da Primeira Liga se passasse por todas as fases sem estar no segundo, na terceira classe e passar para o segundo ciclo. Não queimar etapas, eu sempre tive isso na minha cabeça, tenho que fazer isto com calma, tirar os cursos que tinha que tirar. Posso dizer que quando estava na equipa B do Sporting, tive um convite de um clube da Primeira Liga sem eu ter o curso, e eu disse que não ia treinar nenhum clube da Primeira Liga sem estar formado, sem ter o curso UEFA Pro, mas isso é uma decisão minha, foi uma decisão minha, e quando chego ao Braga, tinha todos os patamares percorridos, desde o curso de treinadores feitos, desde a minha formação, porque as equipas B te permitem isso, se fores inteligente, e porque na equipa B é um espaço que te deixa experimentar, errar e se perder no problema. E eu aproveitei honestamente, e que me desculpem esses 2 clubes, não só para ajudar os meus atletas a se formarem enquanto homens, enquanto jogadores, mas também para eu mesmo poder fazer experiências de formas de defender, de formas de atacar, e eu próprio sair da minha zona de conforto, experimentar diversos sistemas, experimentar diversas táticas, experimentar diferentes estratégias que me ajudaram a preparar para aquilo que foi a minha primeira e contra, como é que eu devo explicar, contra muitas interrogações, porque na altura
nenhuma equipa, salvo erro, nenhuma equipa do nível do Braga tinha apostado no treinador da formação de forma direta, nenhuma. E o presidente António Salvador deu-me essa oportunidade e tenho a certeza absoluta que ele não se arrependeu. Que não se arrependeu e que está muito feliz hoje de te ver a atingir o que tu estás a atingir. Eu tinha aqui algumas perguntas sobre o futebol português, mas tínhamos aqui pano para mangas e eu prefiro passar já para outra, que tens uma experiência seguinte que é na Grécia. Uma cultura diferente, uma língua diferente. Como é que foi essa adaptação? Como é que foi isso? Como é que tu viveste essa experiência na Grécia? O povo em si é muito parecido. Em termos de pessoas, é muito parecido, não é diferente. A língua, sim, é muito difícil. O grego é um bocadinho como o português, tem palavras para tudo. E essa foi uma parte difícil. Nós procuramos comunicarmos em inglês, porque os jogadores, ou quase a maior parte dos gregos, dão uns toques no inglês. No inglês. E o inglês técnico, o inglês do futebol também não é muito difícil, mas fomos muito bem recebidos pela equipa e pelos diretores, pelos jogadores, e pegámos numa equipa que tinha ganho tudo no ano anterior, tinha feito a melhor época da sua história, e ganhar contra o PAOK, ganhar na Grécia contra um Olympiacos que nos últimos, sei lá, 50 anos ganhou 43 títulos, não é? De facto, é uma equipa que está à frente de todas as outras, e nós ainda nos conseguimos bater, mas não conseguimos mais do que um segundo lugar, mas tentámos lutar para uma entrada na Liga dos Campeões, algo que o clube também nunca conseguiu, e ficou sobretudo essa amarga de boca. Nós nem no primeiro ano calhamos com o Ajax, nem no segundo, onde enfrentámos o Benfica e depois o Krasnodar, conseguimos entrar na Liga dos Campeões. Ficámos com a Liga Europa. E sentes, e nós sabemos, e tu melhor do que ninguém, que a Turquia, que na Grécia, e a Grécia, a Turquia, e nesses países assim, que o público é um público tipo Vitória de Guimarães, não é? E tu tens pena de não ter vivenciado isso, do público poder estar no estádio? Na Grécia vivenciei, até não foi bem até o final, não, no primeiro ano foi do início ao fim. Na primeira época nós conseguimos só o play-off, depois tínhamos o play-off, só no play-off em que de facto aí pôs o público, e o play-off foram 2 meses. Mas todo o resto, lembro-me de ver o primeiro derby que fizemos, clássico se quiseres, foi o primeiro, foi PAOK contra o Olympiacos, é algo extraordinário. São completamente fanáticos, não é? É esse o termo que acho que tem. Tudo lá para dentro. Se quiserem perder 2 ou 3 minutinhos do vosso tempo, vão ao YouTube, metam PAOK Olympiacos, adeptos, e podem ter uma ligeira noção do que é um jogo entre um Olympiacos PAOK ou PAOK Olympiacos. Para vos dizer, quando o árbitro apita, o jogo tem que estar parado 15 minutos, porque a fumaça que está lá no ar, quer de um lado quer do outro, está sem paragem, tem que parar ali 10, 15 minutos para aquela fumaceira sair toda, para se poder começar a jogar. Todos os jogadores deviam passar na Grécia para passar a pressão, não é? Para deixarem de ter pressão. Não, é um contexto de muita pressão para todos, para os treinadores, para os jogadores. De facto, ali ou tu dás o melhor de ti ao máximo, ou se não dás, os torcedores, os adeptos fazem com que tu dês. Abel, logo pouco tempo depois vais para o Brasil. Foi chegar, trabalhar e vencer? Assim, é verdade que correu tudo às mil maravilhas, porque é muito fácil. Agora quem olha para as fotografias, olha para os troféus, olha para os títulos, mas e falaste muito bem, as pessoas dizem 4 meses. Não foram 4 meses. Foi desde 2012 até 2021. Não foram 4 meses de trabalho. É muito fácil a gente agora olhar para o período. Eu, quando vejo muitas fotografias que vocês põem, imagens que vocês põem com os jogadores, aquele choro, aquelas lágrimas, tu olhas para trás e vês uma cruzada dura, difícil, com muitas derrotas, com muito sofrimento, com muito cair e levantar, com muitas alegrias também, com muitas vitórias, mas o que tu vês ali
é a satisfação, a alegria, o prazer de, de muitos anos de trabalho para conseguir chegar onde tu chegaste e não de 4 meses, uh, que é isto que as pessoas veem, ou de uma fotografia ou de um título. Não, são muitas horas, são muitos treinos, é muita determinação, é muita disciplina, é muito trabalho, é muita exigência e de forma consistente para se dizer que foi só em 4 meses, 3 meses. Não, eu não vejo assim, mas isto é como quando um aluno estuda e chega ao final da prova e vê de facto tudo aquilo que estudou espelhado no resultado de uma boa nota, de um excelente. Foi isso que me aconteceu a mim. E eu tenho a certeza que tu te preparaste bem também e estudaste antes de ir para o Brasil. Mas depois de veres um treinador como o Jorge Jesus a ter o sucesso que ele teve no Brasil, depois dele houve um ou outro treinador que passaram sem sucesso. Tu tiveste receio em algum momento? Não. Primeiro dizer-te que é sempre bom que os nossos pares, não é, quando vão para fora, seja em que área for, tenham um bom desempenho, porque é sempre uma imagem de marca, é sempre algo que fica, aquele português que trabalha na TAP, ou aquele português que trabalha na EDP, ou aquele português que trabalha naquela perfumaria, naqueles sapatos, em si, aquele português que é advogado, aquele português que está na União Europeia, enfim, seja onde for, e que lhe reconhecem competência. Eu acho que todos, no futebol a mesma coisa, quando tu vês um Porto, um Benfica, um Sporting ou um Braga a triunfar fora, não é só o clube que está a triunfar, são os seus jogadores, são os seus treinadores, são os seus presidentes que vão, além fronteiras, mostrar o que melhor se faz em Portugal. Hoje foi o Porto, ontem foi o Benfica, há 3 dias foi o Braga, há 4 o Sporting. E foi isto que eu senti quando foi com o Mourinho, agora com o próprio Jesus, que abriu portas ao Abel, abriu portas ao João Ferreira, abriu portas ao Sapinto, mas a vida é mesmo assim, nós não vamos ter todo sucesso. Mas, mas o ter sucesso não é só levantar títulos. Eu digo isto, eu não sabia se ia ganhar e até agora não tinha ganho nada, mas as pessoas, para me convidarem para treinar com a grandeza do Palmeiras, não foi pelos títulos que eu tinha ganho atrás, não foi pelos títulos que eu ganhei em Braga, que eu não ganhei título, não foi pelos títulos que eu ganhei em Paulo, que eu não ganhei, mas alguma coisa boa nós estávamos a fazer. Foi pelo teu trabalho. E é por isso que às vezes as pessoas, o ter sucesso não é só ganhar títulos. O ter sucesso é ser um bom pai, o ter sucesso é ser um bom namorado, o ter sucesso é ser um bom filho, o ter sucesso é eu poder ajudar o outro, o ter sucesso é ser um bom exemplo. A verdade é que no futebol muitas vezes só se olha, não é só no futebol, é na vida, é só se olha para a fotografia, para o estatuto. Há muitas maneiras de ter sucesso sem ter que levantar troféus ou sem ter que dizer que eu sou melhor aqui ou ali. Há muitas maneiras, não há só uma. Entendo que esta é a mais visível, mas há muitas maneiras de ter sucesso sem ser levantar títulos. E é o que tu dizes, e eu acredito que quem trabalha bem está mais perto de atingir o sucesso, não é? E eu nisso tenho a certeza que tu és uma pessoa estudiosa e que gostas e te preparas bem para isso. Inevitavelmente houve muitas comparações com o Jorge Jesus, não é? Dois portugueses, um que tinha triunfado, um que estava a chegar. Como é que foi gerir isso tudo? Foi fácil? Foi difícil? Não ligaste a esse tipo de comparações? Como é que tu geriste isso? Sabes, eu costumo dizer que no futebol o mais difícil é fazer fácil. E essa é uma regra que eu trago para a minha vida. Eu não vivo com o dinheiro dos outros, eu não vivo com o que os outros têm, eu não vivo com o que os outros fazem, eu não vivo com os outros, eu vivo com o melhor de mim. E quando eu te disse há pouco, e tu me perguntaste se eu tive em algum momento eu tive receio, não. A única coisa que eu tinha a certeza e a convicção do que eu teria que fazer era pensar o que me trouxe dos Júniors do Sporting até à equipa principal do Braga. O que é que me trouxe da equipa principal do Braga? É um clube pagar um bom dinheiro para um treinador que não tinha ganho título e foi para o PAOK, e uma equipa como o Palmeiras pagar para um treinador que não tinha, porque pagaram também por um treinador que estava no PAOK e não tinha ganho títulos. Portanto, e a pergunta que eu fazia a mim e dizia à minha equipe técnica também, porque no futebol ninguém ganha sozinho, e esta imagem que estás aqui atrás é uma homenagem que eu quero fazer aos meus jogadores do Palmeiras, porque
sem eles nada disto era possível. Mas dizer-te que perdi aqui, agora fui à meada da pergunta, só para finalizar. Se tu em algum momento sentiste, como é que viste as comparações com Jorge Jesus? Fantástico. Não é essa a minha forma de ser e de estar. Primeiro, dizer-te que o Jorge Jesus é um grande treinador, tem 65 anos, salvo Foi teu treinador, chegou a ser teu treinador. Tem títulos que nunca mais acaba e eu desejo-lhe muita saúde, muita sorte, mas eu faço o meu caminho, dou o meu melhor e eu não gosto de comparar, gosto de aprender. É um treinador que de facto tem coisas em que eu gosto, tem coisas em que eu não gosto. Seguramente que há pessoas que veem a mesma coisa a mim, eu gosto desta forma de trabalhar do Abel, não gosto daquela, mas é uma referência para nós enquanto treinadores e era normal chegar a um país como o Brasil, onde ele teve muito sucesso e as pessoas quererem comparar. Eu procurei de uma forma muito simples, muito prática, explicar que eu era muito mais novo, não tinha títulos, estava a chegar, era um jovem aventureiro, que, tal como as cores da nossa bandeira tinham o verde da esperança e o vermelho da coragem e do sangue das batalhas, estava disposto a desafiar-me a mim próprio num país que eu próprio não conhecia, mas como se costuma dizer, a sorte protege os audazes, e eu costumo dizer que nós, de facto, na vida devemos arriscar, devemos sair da nossa zona de conforto se queremos ser melhores. Eu costumo dar a comparação que, mesmo aos meus jogadores, fazer um círculo no quadro, explicar-lhes que nós só vamos alargar o nosso círculo sempre que sairmos deste círculo para fora, seja a experiência negativa ou positiva, seja o que é que eu experimentei, fui e fiz. É isto que nos faz alargar, é isto que nos faz crescer enquanto profissionais e enquanto homens. Mas assim, E pensas muito bem. Eu sei que tu não gostas muito de falar no futuro, mas o que é que ainda te falta conquistar no Brasil? olha, temos agora aí 2 títulos para conquistar, nomeadamente a Recopa, e vamos lutar também com o vencedor da Libertadores e da Sul-Americana, que é para as pessoas perceberem aqui muito rápido, é o vencedor do campeonato, um título é o vencedor do campeonato contra o vencedor da taça, e o título internacional é o vencedor da Liga dos Campeões contra o vencedor da Liga Europa. São estes dois títulos que nós temos a intenção de os ganhar. Não sei se os vou ganhar, mas a nossa intenção é, através de tudo o que nós fizemos até agora, nos prepararmos bem para disputar esses títulos e vencê-los. Eu tenho contrato e, portanto, como te digo, as pessoas quando olham para mim veem que de facto tenho sido um treinador de projeto. Agora, no Braga saí porque o presidente o quis, achou que a oferta era boa para o clube e depois vieram falar comigo e eu aceitei. No PAOK a mesma coisa. E no Palmeiras só sairei se o Palmeiras quiser, porque também posso vos dizer, não sei se saiu aqui ou não, mas eu tinha acabado de chegar ao Palmeiras 2 meses e tinha recebido uma proposta muito tentadora para poder sair, mas como te digo, sou um jogador, sou um treinador de projeto e não de andar a saltar aqui. Não é essa a minha forma de estar. Quando assinei este contrato, sabia da duração, porque também as coisas são muito claras para mim, ainda não aconteceu e vai acontecer seguramente um dia, na altura que os clubes decidirem me despedir por maus resultados, as regras têm que ser igual para os dois. Assim como te digo que só sai se o clube me deixar sair, também te digo no dia em que o clube me quiser mandar embora. É a célebre frase do... É exatamente, mas temos que cumprir o que está no contrato. Mas sempre com a consciência que o trabalho é bem feito e de consciência tranquila, não é, Bel? Que é assim que tu te reges. Como é que é? Nós vivemos e todos nós vivemos e estivemos imbuídos na tua conquista e vimos o teu choro, tu agarraste os teus atletas. Foi aí que sentiste o que era ser imigrante? Sabes? Foi esses momentos? É um orgulho tremendo ser português. E eu digo-te a minha experiência.
eu era português até aos 40 anos, né? Mas não sentia o orgulho que sinto agora. E já quando tenho ido para o PAOK, né? Tu estás fora, falaste, epá, está ali um a falar português. É um orgulho, é algo que se calhar só sente e sabe o que eu estou a dizer quem passou. E não estou a dizer que um português de cá não tenha um orgulho de ser português, que eu vos estou a dizer, porque também estive cá há 40 anos, 40. Em 2 anos senti o dobro do orgulho que tinha em ser português. E logicamente quando tu vês aquelas imagens, uh, depois quando chegas a casa e estás com os amigos ou te sentas no sofá e vês imagens, tocam-te acima de tudo naquilo que eu acho que é determinante, que é o coração. Tocam-te no coração, tocam-te. A gratidão é memória de coração e de facto aquelas imagens que tu vês não é nada mais nada menos do que agradecer a todos os meus atletas, a todos aqueles que trabalharam comigo, a toda a minha família, a todos os portugueses que me ajudaram a crescer enquanto treinador, enquanto homem. E de facto há imagens que tu olhas e vês e são, eu diria-te que são bonitas, são lindas, são profundas, são sentidas, são genuínas, que tu ao veres aquilo fica uma emoção muito grande, mas como te disse, é uma gratidão muito grande e um orgulho muito grande em ser português. E nós também ficámos com a lágrima no canto do olho, como costuma Penafidelense, desculpa dizer. dizer-te isto, porque também não também que o dizer, porque eu sou mesmo penafidelense, nascido, criado, quer dizer, sou de origem, aqui não há cá alterações nenhumas, sou penafidelense de origem. E essa tua emoção acabou por passar para nós, inevitavelmente, e todos nós vivemos e celebramos contigo. Uma pergunta: já estás perdoado pela tua esposa, pelas tuas filhas, pela tua família? Sabes, estou porque eles gostam realmente muito de mim, e foi a forma que eu encontrei, genuína mesmo, genuína, porque de facto uma parte de ti, não digo que ficou para trás, mas está longe, não é? Ainda para mais num contexto deste pandemia, que ainda mais difícil se torna, não é? Quando as viagens são diminutas, e foi e continua a ser um grande obstáculo, porque hoje também sabes que os meios de comunicação que há, é muito fácil chegar à Grécia, é muito fácil chegar ao Brasil, mas da forma que isto está, é Mais difícil complicado. também de dizer aquilo que sinto, e eu sou muito assim, sou muito genuíno, não consigo esconder aquilo que sinto, aquilo não foi nada preparado, olha, este sou eu. E muito bem. Abel, falaste já da importância de ser penafidelense, mas qual é a sensação de ser um cidadão honorário da cidade que te viu nascer? Olha, eu disse isto lá na Câmara Municipal de Penafiel, eu não sei se sou merecedor, não sei se sou merecedor porque de facto não é mérito só meu, não é? Dizem assim, mas tu foste super determinado, super disciplinado, tu trabalhaste muito, tu foste capaz de cada rota te levantar, verdade, mas no futebol, e o futebol para mim é que ainda hoje a sociedade, nós dependemos todos uns dos outros, nós precisamos de facto uns dos outros, porque eu costumo dizer que a solidão é o primeiro passo para a morte. É duro, mas para mim, quando tu te sentes sozinho, epá, é o primeiro passo. Não sei se vais demorar 1 ano, 2, 3 ou 5, mas a solidão é o primeiro passo para tu passares para outra viagem. E como o futebol sempre me ensinou e fui criado tal desde os 7, 8 anos no mundo de futebol, eu sempre entendi o futebol como um jogo coletivo onde todos dependíamos uns dos outros, onde de facto esta unidade, este espírito de equipa, que é aquilo que nós temos que ter na nossa sociedade, e mais do que nunca, se as pessoas têm alguma dúvida de que todos temos que ser um, foi um dos lemas, foi uma das frases que eu introduzi dentro do Palmeiras, mais do que nunca hoje nesta pandemia que nós assistimos, temos que pensar exatamente desta maneira. Nós temos que pensar que de facto todos somos um, em que não é proteger-me a mim, é proteger-me a mim e a ti. E eu vejo o futebol dessa maneira, portanto te digo, é um orgulho, sim, mas é fruto, eu ao receber
a medalha, estou ali a representar todos aqueles que me ajudaram a chegar até este momento e até o recebimento desta medalha. Mas, nesse momento, eu estou ali a representar e quero que as pessoas percebam todos aqueles que me ajudaram a chegar onde eu cheguei, enquanto homem, enquanto treinador. Muito bem. Nós somos de uma região pequenina, mas fértil em muito talento. E é engraçado, e eu costumo dizer que este programa é para promover principalmente aquelas modalidades não tão conhecidas, e é por isso que eu não sou jornalista, eu apenas sou profissional de educação física e que gosto muito do desporto, e é engraçado, e a mim enche-me de orgulho ter dois amigos e acima de tudo, duas pessoas que levam a bandeira da nossa região, que é o teu caso e o caso do José Fonte, que são os dois comendadores da Ordem do Infante Dom Henrique. Qual é a sensação de se receber uma distinção tão grande como esta? Uma pessoa que ainda para mais esteve fora, que é imigrante, que tem as coisas à flor da pele. Qual foi a sensação de tu receberes isto? Isso é um orgulho tremendo. Eu diria que é um orgulho tremendo de ser português, um orgulho tremendo de ser penafidelense, porque não há outra forma de te explicar a não ser por estas duas palavras, porque eu até, mais ou menos até aos 20 anos, vivi, cresci, cometi os meus erros, fiz as minhas asneiras, brinquei com os meus amigos, abdiquei de muita coisa, é certo, mas até aos 20, neste momento tenho 42, portanto, metade da minha vida foi toda passada em Penafiel. Penafiel é grande, não é? Uma enormidade de freguesias, não é? E das cidades mais antigas de Portugal. Das cidades, que a cidade que mais igrejas tem, que é outra coisa que a malta lá, vocês viram nós a rezarmos, e posso-vos contar aqui uma história muito gira, nunca me aconteceu no futebol, na segunda eliminatória com o River, ali que é para aí aos 25, 30 minutos, antes de fazer uma alteração, nós estávamos a jogar em 4-3-3 e eu passei para 5-3-2, e antes deste passar para o 5-3-2, eu estava a ver, estava-me a sentir impotente, e posso dizer que meti as mãos no bolso e fiz a oração que normalmente costumo fazer quando me levanto e quando me deito, e comecei a rezar. Isto é verdade, estava-me a sentir, e sei que Deus tanto ajuda uma equipa como outra, porque Deus não se mete no jogo. Mas naquele momento foi a primeira vez que me aconteceu no futebol, não é? E estávamos a falar na Fiel, igrejas, e as pessoas sabem que eu até aos 20 anos sempre fui à missa, sempre que era possível. Se não fosse, tinha sempre a minha mãe: vai, anda, tens que ir, e se te portares mal... Fazia parte. Portanto, com tanta igreja, eu tinha, mãe, mas a missa das 10 acabou. Não, mas podes ir às 11, às 12, tens igreja. Muitas missas. Quer dizer, não havia forma de faltar. Mas como te digo, voltando, é um orgulho tremendo, ser português, é um orgulho tremendo ser penafidelense. E quando falas de José Fonte, é alguém que também é inspirador por tudo o que ele passou. Tu vês que de facto ele andou até tardia idade para futebol em clubes onde o dispensaram, sem receber, enfim, ele já contou a história dele. De facto é uma história muito bonita. Para de facto nós temos é que ser persistentes, acreditar, lutar, trabalhar, porque tudo é possível quando nós acreditamos. Ele é um exemplo desses. E chegou à seleção aos 30 anos por um treinador que dispensou 2 clubes. Olha, não sabia, mas estão a ver como é que a vida é mesmo assim, e nós temos que pegar nesses exemplos quando nos dão um tapa, seja no trabalho, seja quando vais pedir um emprego e tu levas um não, e nós temos que continuar a lutar. E portanto, de facto, ele é um grande exemplo. Eu não o conheço a ele, conheço o irmão, porque fui treinador do irmão, conheço a mãe deles, que é outra guerreira, mas olha, um forte abraço para a família dele. São penafidelenses, não é? É isso mesmo, são da nossa terra. Para terminarmos, que a conversa já vai longa, apenas, e já há bocado falamos, tu és um exemplo para muitos futuros treinadores, pela tua carreira, para futuros atletas, por aquilo que tu também fizeste, pelo caminho que tu trilhaste. Deixa-me uma mensagem para quem te tem como ídolo, para quem te segue, para quem te tem como mentor, se assim queres dizer. Olha, eu vou nomear aqui 3, 4 palavras que me seguem, que eu acho que são fundamentais. Primeiro é o respeito. Respeito tens que ter
seja em que atividade for. Depois, tens que ter disciplina, tens que ter ambição, tens que trabalhar, tens que ser exigente contigo e com os que trabalham contigo e fazer isto de forma consistente. Não adianta treinar bem um dia, não adianta treinar bem uma semana, não adianta treinar bem um mês, não adianta treinar bem um ano. É preciso fazer isto de forma consistente. E a diferença de um campeão para mim, seja na escola, seja como professor, seja como aluno, seja como pai, seja como namorado, seja como filho, é fazer isto de forma consistente. E isso para mim é que faz a grande diferença de um qualquer para um campeão. E para ser campeão não é preciso levantar títulos. É trabalhar bem, é estudar bem para quem estuda, não é? Ser consistente, ser organizado, ser persistente, como tu dizes, não é? Acho que nestas 6 palavras que eu utilizei aqui, o respeito, a disciplina, a ambição, o trabalho, a exigência e a consistência, são palavras que me acompanham há muitos e muitos anos. E que te vão acompanhar por aqui fora pela longa carreira que tu vais ter, Abel. Olha, agradecer-te imenso a tua disponibilidade, a tua partilha, dizer que é uma honra tremenda ter partilhado, penso que já quase uma hora de conversa que passou rápido, e desejo aquilo que eu desejo é que tenhas muitos títulos, muitas conquistas, que nos ponhas com a lágrima no canto do olho, como fizeste desta última conquista, aquilo que eu te desejo. Olha, agradecer-te de facto o convite, é a primeira vez e é um prazer, e dizer aqui publicamente que estarei sempre disponível para o que quer que seja, para ajudar no que for a minha cidade, que é Penafiel. Ok, Abel, obrigado. Obrigado por ter assistido. Até para a semana e não se esqueça, pratique exercício físico. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.